Se eu te perguntasse agora como o Bitcoin sai de qualquer lugar e vai parar na sua carteira, você saberia me explicar? Talvez o desconhecimento da resposta dessa pergunta seja aquilo que está te impedindo de entrar nessa de Bitcoin. A verdade é que muitos que compram o Bitcoin não fazem a mínima ideia do que está acontecendo por trás. E no caso do mundo cripto, a ignorância em muitos momentos pode custar bem caro. Mas fique tranquilo, que hoje eu vou te explicar de forma simples como as transações na rede Bitcoin funcionam e o mais importante, o que você precisa saber para fazer sua primeira transação com segurança na rede Bitcoin, mesmo sendo completo iniciante. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Nesse vídeo, além de te mostrar como as transações na rede Bitcoin funcionam, vou trazer também aqui algumas sugestões de carteiras de criptomoedas para você começar a exercitar a autocustódia, assim também como aquilo que você deve buscar para selecionar uma boa corretora para começar a comprar os seus primeiros satoshis. E eu trouxe esse tema justamente porque eu já estive nesse lugar que talvez você esteja nesse exato momento. Comprando, vendendo, deixando sempre na corretora, não enviando para sua carteira de autocustódia e sem saber o básico. Então me responde aqui nos comentários. Você já fez um saque da sua corretora? Ou seja, você já enviou os bitcoins que estão lá na corretora para sua carteira de autocustódia? Ou tem receio ainda de fazer esse processo? Aí aqui a primeira coisa que você precisa saber é: o Bitcoin não funciona como um saldo de banco. Na verdade, o Bitcoin funciona como um conjunto de pedaços de valor, que são conhecidos como UTXOs. Imagina que você tem 3 notas de dinheiro na sua carteira. Uma de R$10, outra de R$20 e uma terceira de R$50. Para fazer o pagamento de um produto ou de um serviço que custa aí R$65, você vai precisar utilizar as notas de R$50 e de R$20. E depois do pagamento, você vai receber um troco de R$5. Então, antes desse pagamento, você tinha 3 pedaços de valor, 3 notas, e depois do pagamento você tinha 2 pedaços de valor, ou seja, 2 notas. E perceba também que nesse processo um novo pedaço de valor foi gerado, que é justamente o seu troco, uma nota de R$5. Os UTXOs na rede Bitcoin são como notas de dinheiro. E para que você entenda de forma prática, dá uma olhada no exemplo que está aparecendo aí na tela. Temos aí então o modelo de UTXO da rede Bitcoin. Imagine a seguinte situação. O João, ele quer mandar 5.1 Bitcoin para Maria. Então, de um lado, a gente vai ter a carteira do João, e na carteira do João tem aí 4 notas, ou melhor, 4 UTXOs, 4 pedaços de valor na rede Bitcoin. Uma de 5 Bitcoin, outra de 0.2, outra de 0.8 e outra de 1 Bitcoin. Do outro lado, temos a carteira da Maria. A Maria, ela também tem 4 notas, ou 4 UTXOs, 4 pedaços de valor, nesses valores que estão aparecendo aí na tela. No meio disso, temos a transação, ou seja, a transferência, entre aspas, né? Depois você vai entender o porquê dessa entre aspas. No meio disso, temos essa transação. E o importante aqui da transação é que ela tem 2 regiões, uma entrada, chamada de input, e a saída, ou output. Então, na entrada, o João ele vai aí reunir 2 pedaços de valor, ou seja, 2 UTXOs, para poder enviar para Maria, já que ele quer enviar 5.1, mas ele não tem exatamente uma nota de 5.1, ou seja, um UTXO de 5.1. O sistema automaticamente vai selecionar ali a quantidade de UTXOs necessárias para ele poder fazer essa transação. Nesse caso, ele vai aí selecionar o TXO de 5 Bitcoin e outro TXO de 0.2 Bitcoins. No total aí de 5.2. Beleza. Na saída, são criados 2 novos UTXOs, como se fosse criado 2 novas notas. Um UTXO é de exatamente 5.1 Bitcoin, que é justamente o valor que vai ser enviado ali para Maria. Então, esse novo UTXO vai estar associado aí ao endereço da Maria. Agora, o outro UTXO de 0.09 será enviado para a carteira do João, ou melhor dizendo, ficará associado ao endereço aí da carteira do João como um troco dessa transação. Perceba que no total temos aí 5.19 bitcoins nesse processo, mas na entrada
teve 5,2. A diferença desses dois valores é justamente a taxa de rede do uso da rede Bitcoin. Então essa taxa ela é naturalmente cobrada, por assim dizer, né, da rede Bitcoin para poder pagar lá os mineradores, que isso aí também é um outro assunto. Então perceba que nesse momento temos aí uma entrada e temos uma saída. A transação na rede Bitcoin sempre funciona dessa forma, com uma entrada e com uma saída. E é apenas no momento da saída que os UTXOs eles são criados. É nesse momento que novas notas são criadas na rede Bitcoin. E perceba aí que um TXO foi para Maria, foi associado à carteira da Maria, e o outro TXO foi associado à carteira do João, que foi justamente o troco do João. Então é dessa forma simples que funcionam as transações na rede Bitcoin. Em outras palavras, então, a gente pode dizer que o Bitcoin nunca movimenta saldo, ele reorganiza pedaços de valor que chamamos de UTXO. Além disso, o Bitcoin ele não se movimenta para nenhum lugar. Lembra que eu mencionei que eu ia voltar nessa aspas do Bitcoin ser transferidos para um lugar e para o outro? Embora a gente fale isso de forma comum, na prática, os Bitcoins, ou melhor, os UTXOs, eles nunca saem da blockchain. Eles sempre ficam ali na blockchain. Para que você entenda melhor essa ideia dos UTXOs, ou seja, dos Bitcoins estarem sempre na blockchain, vamos fazer mais uma outra analogia. Imagine um grande terreno que ele foi dividido em vários lotes. Esses lotes são distribuídos para vários donos, vários proprietários. E porventura esses proprietários eles podem vender esses lotes. E quando esses lotes são vendidos, o que acontece na prática é muda-se o nome do proprietário daquele lote, daquele pedaço de terra, mas aquele pedaço de terra continua lá, continua naquele mesmo local. No mundo cripto, ser dono, ser proprietário de um UTXO, de um pedaço de valor na rede Bitcoin, a gente chama que é a custódia daquele pedaço de valor, a custódia dos seus bitcoins. E assim como no ramo imobiliário, que você tem lá a matrícula do imóvel, que você consegue averiguar quem foram os donos anteriormente, quem é um dono atual, isso também acontece na rede Bitcoin, já que o que ocorre na prática é uma transferência de custódia, ou seja, tem os pedaços de valor ali na rede Bitcoin, eles já são criados através de um processo conhecido como mineração, que em outro momento a gente pode falar um pouco mais sobre esse assunto, mas o que acontece na prática é esses pedaços eles são movidos de custódia apenas, eles sempre ficam ali na rede blockchain, e o que acontece é as pessoas elas se tornam proprietárias de vários pedaços ali de Bitcoin. Então, dentro da rede, a gente tem esse histórico. Quem é o atual dono daquele pedaço e da onde aquele pedaço ele veio, aonde esse pedaço ele passou, quem era o antigo dono desse pedaço e assim por diante. E aí a gente entra um pouco sobre a rastreabilidade da rede Bitcoin, mas também esse assunto pode ficar para um outro momento. E aqui então já te faço convite, se você quiser saber a cena dos próximos capítulos, já clica aqui para se inscrever no canal e ativa os sininhos das notificações para receber justamente os próximos vídeos que virão. E falando nessa questão de rastreabilidade do Bitcoin, é esse um dos motivos que ele é conhecido como pseudonônimo, porque de um lado você tem ali a rastreabilidade do Bitcoin, ou seja, você consegue consultar quem é o dono ou o proprietário que tem a custódia daquele Bitcoin, inclusive consegue averiguar o histórico daquele pedaço de valor, e uma outra parte, que é a parte da identificação. Aí a gente entra nas carteiras de criptomoedas ou nas carteiras de Bitcoin. Porque você não precisa do seu nome completo ou do CPF para você operar ali na rede Bitcoin. Na verdade, você é identificado como um código, como uma sequência de caracteres que te faz dono de um pedaço de valor ali na rede Bitcoin. Em outras palavras, você tem ali uma carteira que gera para você um código e esse código é o que te associa a um pedaço de valor. E esse pedaço de valor não tem o seu nome e o seu CPF, é apenas um código.
Então, embora a gente consiga rastrear os donos daquele pedaço de valor, quando você olha na rede, você vai ver vários códigos, várias sequências de caracteres ali que estão associados a um valor específico, a um pedaço de valor na rede Bitcoin. Você não sabe exatamente quem é dono daquele endereço. Quando você, de alguma maneira, consegue associar a pessoa física àquele endereço, aí sim você consegue, de fato, averiguar tudo que aquela pessoa está fazendo na rede Bitcoin. E aqui entra algo muito importante que muita gente trava. Eu falei de código, de endereço, e muitas vezes as pessoas falam: nossa, eu preciso ser programador então para comprar Bitcoin, para vender, para operar, para transacionar no Bitcoin? Não. Na verdade, esses endereços são gerados pelas carteiras de Bitcoin, ou carteiras de criptomoedas, mais conhecida como wallets. Essas carteiras faz todo esse trabalho para você. Todos esses detalhes que eu mencionei anteriormente sobre o endereço público, sobre inclusive os pedaços de valor, os UTXOs, as carteiras elas otimizam todo esse processo, deixando uma experiência do usuário um pouco mais intuitiva. Então, lembra lá que eu te mostrei no exemplo que a carteira do João tinha 4 pedaços de valor, ou melhor, 4 UTXOs e na da Maria também? Imagina só se quando você fosse consultar seu saldo, você teria que ver cada pedacinho daquele. É como se você tivesse algumas notas na carteira. Digamos que você tem ali 2 notas de 50 reais. Você simplesmente sabe que tem 100 reais. Você não fala que tem uma nota de 50 e outra nota de 50. O mesmo acontece com as carteiras de criptomoedas, no caso de carteiras de Bitcoin. Então você tem vários UTXOs relacionados àquele endereço, mas quando você entra ali na sua wallet, no programinha ali, né, na interface para você consultar seu saldo, ele vai mostrar seu saldo total. Ele não vai mostrar todos os UTXOs. Então todo esse trabalho de códigos, de endereços públicos, de todo esse processo de transação, entrada, saída, quem faz isso para você são as carteiras de criptomoeda, no caso, as carteiras de Bitcoin. E aqui então eu deixo 2 sugestões para você começar a utilizar essas carteiras e ter aí mais segurança no mercado cripto. Uma sugestão para celular e uma sugestão para o próprio navegador. Eu trago essas sugestões que elas são extremamente simples de ser utilizadas. Elas são perfeitas para quem está começando no mercado cripto. Então, para celular, eu recomendo 2 carteiras, a Exodus e a Blue Wallet. Essas 2 carteiras, elas funcionam perfeitamente no celular e você consegue encontrá-las na sua loja de aplicativos. No caso da Blue Wallet, ela é bastante focada apenas no Bitcoin. Já a Exodus, você consegue também transacionar com outras criptomoedas. Elas são bem intuitivas, você pode ir na loja do seu aplicativo, baixar aí as versões mais atualizadas desses softwares e começar aí a utilizá-las. O único detalhe muito importante, inclusive, que você vai precisar se aprofundar é justamente na segurança das chaves privadas, que é uma maneira aí de você ter a segurança da custódia, ou seja, aquilo que garante que você é dono daquele pedaço de Bitcoin. Outras sugestões que eu trago aqui para você são carteiras do navegador. Exatamente, você não precisa necessariamente instalar nada no seu computador. Você pode utilizar diretamente como uma extensão do seu navegador. Seja o Chrome, seja o Opera, o Mozilla. Tem 2 carteiras de criptomoedas que elas são simples de ser utilizadas e são perfeitas também para quem está começando no mercado cripto. A primeira sugestão é a MetaMask. A MetaMask ela é uma carteira muito utilizada no mercado cripto e ela é bastante antiga também no mercado. No princípio, ela era utilizada mais para a rede Ethereum e redes ali similares. Hoje em dia, com as atualizações da MetaMask, você consegue inclusive utilizar o Bitcoin nativo diretamente aí na MetaMask. Para instalar, basta você acessar o site da MetaMask e instalá-lo como uma extensão do navegador, como qualquer outra extensão do navegador. A outra sugestão também para navegador é a Phantom. A Phantom ela é bastante utilizada para uma rede da criptomoeda chamada Solana, mas ela também possui suporte nativo aí para o Bitcoin. Então você tem 4 opções aí de carteiras que você pode utilizar, seja no
celular ou também no navegador. E além dessas carteiras que eu mencionei, elas serem bastante intuitivas para você utilizar, tem um outro grande benefício que eu particularmente gosto bastante, principalmente para quem está começando no mercado cripto, que é exercitar a autocustódia. No mercado cripto, a gente tem uma frase muito famosa: Not your keys, not your coins. Significa que se você não tem suas chaves privadas, você não tem os seus bitcoins. Você não é proprietário daqueles bitcoins. Imagina que você está num imóvel, só que esse imóvel ele não é seu, é um imóvel alugado. Você está morando nele ali, mas ele está alugado. Então, no final das contas, você não é proprietário daquele imóvel. E isso acontece quando você deixa lá os bitcoins parados na corretora. Quando ela está lá na corretora e você deixa lá, quem, na verdade, tem o controle das chaves privadas daqueles fundos é a corretora, não é você. Então, quando você possui uma carteira, ela é gratuita, não paga nada para você baixar, você consegue enviar da corretora para a sua carteira. E aí, você começa a exercitar a autocustódia, que é justamente o suprassumo, né, da criptomoeda, você realmente ser dono do seu próprio dinheiro. E agora pegando o gancho então da autocustódia, né, aonde você pode comprar e vender as suas criptomoedas, no caso, os seus satoshis. Satoshis são as menores unidades de Bitcoin. É como se fosse os centavos de Bitcoin. Então, onde você pode comprar Bitcoin? E para responder essa pergunta, vale te passar uma visão extremamente valiosa. São 2 pontos que você deve ter atenção antes de você selecionar uma corretora para você começar fazer seus primeiros aportes. O primeiro ponto é a liquidez. O que é a liquidez? Basicamente, a liquidez é a facilidade de você conseguir fazer uma negociação. Se você quer comprar Bitcoin, necessariamente alguém precisa vender para você. O mesmo acontece se você quiser vender Bitcoin, necessariamente alguém precisa comprar Bitcoin. A facilidade com que isso acontece, chamamos no mercado financeiro de liquidez. E a liquidez, ela é diretamente proporcional à quantidade de pessoas que estão utilizando aquele espaço, ou melhor, aquela corretora. Então, quanto mais pessoas estiverem utilizando aquela corretora, significa que mais pessoas estão querendo comprar, mais pessoas estão querendo vender, ou seja, a facilidade de encontrar um comprador, no caso de você querer vender, e a facilidade de você encontrar um vendedor, no caso de você querer comprar, é muito maior. Em outras palavras, uma corretora que tem bastante usuários significa que ela tem bastante liquidez. Um outro ponto importante que é necessário você olhar antes de você selecionar uma corretora é a segurança. Não serve apenas muita gente estar utilizando aquela corretora, até mesmo porque, às vezes, principalmente se for uma nova corretora, fazendo vários incentivos, atraindo muito público, de fato vai ter uma grande quantidade de pessoas utilizando, vai ter ali uma liquidez, mas tem um segundo ponto que também é importante você averiguar, que é a segurança. Então, a segurança, o que você precisa olhar na segurança? Se aquela corretora ela é antiga no mercado cripto, isso significa que ela já passou por vários momentos, vários ciclos no mercado cripto e continua ali operando naturalmente ali, fazendo suas atividades. Um outro ponto importante da segurança é se por acaso aquela corretora ela tem algum fundo que protege ali os usuários caso a corretora seja hackeada, porque isso pode acontecer no mercado cripto, né? Então, as corretoras, a gente tem aí na história do mercado cripto vários casos de corretoras hackeadas, perdendo fundos e tal, e os usuários acabam ficando no prejuízo. Então, uma forma de você também olhar para a segurança, no caso é a sua segurança, né, é se aquela corretora possui fundos, né, para poder ressarcir os usuários caso isso aconteça. Então, associando esses 2 pontos, liquidez e segurança, você tem aí um ótimo combo para poder selecionar uma boa corretora. E aproveitando aqui, então, eu deixo aqui como sugestão 2 corretoras que, na minha opinião, são boas corretoras para você começar, que são justamente corretoras bem antigas no mercado cripto. E por elas serem bem antigas, elas já passaram por vários processos, por vários ciclos e ainda estão operando. Uma delas é a Binance, muito conhecida aí, a Binance, ela se tornou rapidamente a maior corretora do mundo e permanece aí
no top das criptomoedas do ponto de vista de corretora. Uma outra corretora também bastante antiga e bastante consolidada é a Coinbase. Essas duas corretoras você pode entrar no site delas, fazer o cadastro, é um cadastro como qualquer outra plataforma. No caso, nessas corretoras você vai precisar aí dar os seus dados, aprovar o seu cadastro para depois você conseguir fazer as suas primeiras transações. Mas são corretoras extremamente intuitivas de você utilizar e vale a pena aí você fazer aí esse cadastro para que você comece a fazer seus primeiros movimentos. E aqui eu deixo uma sugestão extra. Essa, na verdade, é extremamente valiosa. Quando você fazer todo esse processo, vale a pena você fazer a primeira transação para a sua carteira. Qual que é o passo a passo que você vai executar para chegar nesse objetivo? Primeiro você vai fazer o download de uma wallet, de uma carteira. Você pode utilizar uma dessas que eu sugeri, ou até mesmo outra se for da sua preferência. Pode ser do celular ou do navegador. Feito isso, instalou lá a wallet, agora você vai para a corretora. Fez lá o seu cadastro, colocou lá os seus dados, aprovou o seu cadastro, você está apto a fazer transações. Então, você vai lá, faz um Pix para a corretora e depois disso você vai e compra Bitcoin, por exemplo. E aqui eu já deixo uma sugestão de segurança. Faça com pequenos valores, R$50 que seja, só para você sentir ali como que é o processo de você comprar e transferir para sua carteira. Então, depois que você fez o Pix ali para a corretora, você de R$50, por exemplo, de R$100, e você vai lá e compra Bitcoin. Feito isso, você vai enviar os Bitcoins da carteira, da corretora, para a sua carteira de autocustódia, seja no celular ou seja ali no navegador. Para isso, você vai na sua carteira e vai copiar um endereço. Pegou aquele endereço, você colou lá no campo de enviar na corretora, clicou lá em enviar, pronto. Esses fundos serão associados agora ao endereço da sua carteira. Agora sim, você é dono do seu próprio dinheiro. Agora sim, ninguém pode tocar nos seus bitcoins, porque ele está sob a sua custódia. E por que eu acho que é importante você fazer isso? Porque nesse processo você está fazendo ali com capital menor e você já está vendo o processo acontecendo. Você já vai perdendo o medo, vai perdendo aquele receio de você fazer essas transações, inclusive de cuidar ali dos seus fundos, né? Então, de fato, você vai ser dono do seu dinheiro. Faça isso com calma, faça isso com pequenos valores para você não fazer besteira no meio do caminho e acabar se complicando. Faz primeiro só para teste mesmo, só para você sentir. É muito importante essa experiência para você ganhar mais confiança no mercado cripto. É como você entrar numa água gelada. Primeiro você vai aos pouquinhos, sentindo ali a temperatura da água, depois você dá um mergulho. Então é dessa forma que a gente consegue navegar pelo mundo cripto com mais segurança. Em falar em segurança, eu acredito que sim, você deve ser cauteloso no mercado cripto. E foi por esse motivo que eu criei um método Torre, um manual exclusivo para conduzir qualquer pessoa a fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto, mesmo tendo zero conhecimento sobre esse universo. Eu decidi criar esse manual justamente porque eu aprendi no mercado cripto da pior forma possível, que foi errando. Então que pelo menos esses erros sirvam de prevenção para outras pessoas. Pois hoje eu entendo que o sucesso no mercado cripto não diz respeito necessariamente à próxima moedinha que vai explodir, mas diz respeito a você permanecer no jogo sem se machucar. Nesse manual eu te mostro como instalar uma carteira de criptomoeda clique por clique, como proteger suas chaves privadas, que são elas que você utiliza para validar as transações na rede, como evitar projetos ruins e permanecer aí no jogo sem se machucar. E o mais importante de tudo, como dar seus primeiros passos com segurança no mercado cripto. Eu preparei uma aula gratuita de como você pode fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Nessa aula, além de te mostrar o que você precisa saber para fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto, eu também exponho uma condição especial se caso fizer sentido para você dar o próximo passo aí no mercado cripto
e adquirir esse manual, o Método Torre. Bom, e antes de terminarmos esse vídeo, eu quero lhe agradecer por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu tenho certeza que você vai ter grande sucesso no mercado cripto porque você está buscando conhecimento. Isso é extremamente valioso nesse universo. Por isso, eu quero te dar um presente. Ao assistir a aula gratuita que eu mencionei anteriormente, o link está aqui na descrição, e fazer sentido para você dar o próximo passo e adquirir esse grande manual, o Método Torre, que é uma forma de você fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto, para te incentivar, eu quero te dar 10% de desconto na aquisição desse método. Então, lá na página de checkout, você vai escrever Manual 10, como está aparecendo aí na tela. E aí você consegue ativar esse desconto. Esse cupom só vai ficar funcionando durante 2 semanas a partir da data de postagem desse vídeo. Eu espero, sinceramente, que você esteja assistindo esse vídeo no tempo hábil para conseguir esse desconto. Agora sim, vou ficando por aqui. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva, ative os sininhos para receber as notificações, deixe seus comentários, suas percepções sobre o conteúdo desse vídeo. Assista a aula gratuita que eu mencionei, o link está aqui na descrição. Fique na paz, bons lucros, beijo no coração e até a próxima.